Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 22 de abril, terça-feira. Que Deus te abençoe. Estamos lendo aqui Gálatas 3:8. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. O que Deus anunciou a Abraão é o Evangelho, as boas novas. Essa boa notícia em particular, junto com uma série de bênçãos que Deus falou para Abraão, que o seu nome seria engrandecido, que ele teria um povo, né, que ia proceder dele, numeroso, a bênção da terra e tudo mais. A mais importante é essa que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, porque ele está trazendo aqui em Gálatas o argumento contra os judaizantes, que acreditavam que o homem tinha que ser justificado pela lei. Então ele está explicando aqui, junto com uma série de outros argumentos, que os que creem são justificados pela fé, porque o justo viverá pela fé. Então essa é a explicação aqui em Gálatas, argumentos do apóstolo Paulo para explicar isso aqui. Mas o que eu quero refletir rapidinho com os irmãos é que a gente gosta de bênção. Está aí uma expressão que nos cai bem. É tão interessante que a Bíblia manda a gente abençoar pessoas, né? E nunca amaldiçoar. Quando a gente, em termos horizontais, abençoa alguém, a gente está desejando à pessoa o bem, né? E mas aí a gente vai aos poucos assumindo para outras coisas a mesma expressão. Aqui o apóstolo Paulo está falando do Evangelho, né? Da justificação pela fé em Cristo Jesus, de como, através do descendente de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa bênção macro, maior bênção, é Cristo Jesus para as nações, para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa é a bênção maior, da qual todos nós deveríamos nos preocuparmos e agradecermos cada vez mais. Essa é a grande bênção. Como eu comecei a dizer, a gente assume ou arrasta essa palavra para outras coisas. Por exemplo, recebi uma bênção. Mas do que ele está falando? E não deixa de ser o favor divino. Não deixa de ser o cuidado divino. Quando a pessoa diz, recebi uma bênção, arrumei um emprego, recebi uma bênção, ganhei isso, e enfim, e por aí vai. É interessante que chega a um ponto, hoje a coisa está mais degringolada, né? Porque se não tomar cuidado, o homem está no centro até da adoração da igreja. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, há um tempo atrás, quando eu falo um tempo, gente, eu já estou velho, viu? Aí, 35, 40 anos atrás, os crentes começaram a dizer que iam para a igreja para receber a sua bênção. E, e aí as bênçãos foram ganhando outras coisas. Depois veio um azar, né? Da tal da doutrina da prosperidade, e que a bênção virou realmente coisas materiais. E eu fico pensando que o que abençoa o crente, a maior bênção do crente, é essa que o apóstolo Paulo está falando aqui. A bênção da salvação. As outras bênçãos são importantes? São.
São descartáveis? Não. São temporárias. Algumas, as materiais, são temporárias. Mas enquanto elas atuam sobre nós, elas nos ajudam, né? Porque ninguém vai negar que uma melhor condição de vida, né? Uma dignidade, pão na mesa e condições, dignidade e tudo mais, que isso não contribua, né? Para o nosso bem-estar. Mas é mais do que bem-estar físico. A bênção do Senhor, ela é o oposto da maldição divina. Veja só, se você estudar esse capítulo que estamos lendo aqui, o capítulo 3, você vai perceber o apóstolo Paulo dizendo que quem permanece na lei está debaixo de maldição. Mas os que creem como Abraão creu, estes estão na bênção. Então a bênção da salvação é graça, favor divino, mas o ser humano tem que responder a essa bênção com fé. Tem que crer. Tem que crer que Jesus está acima de tudo isso, que Ele é a nossa maior bênção, que Ele é a nossa redenção. E, enfim, é o presente de Deus, né? É o favor que Deus assegurou para cada um de nós. E a gente tem que pensar mesmo em bênção salvífica, né? De coisas da salvação. Eu sempre uso essa expressão e hoje é o dia de repeti-la, né? Que a bênção maior é a salvação. E o resto, Osmar, tem importância? Tem, mas vem a reboque. O carro-chefe é a salvação. É como aquele vagão onde vai a máquina, onde vai o motor, né? E o resto vem atrás, né? Porque alguém pode não ter algum bem-estar físico, mas tem a salvação. E ela é superior. Alguém pode viver sem um bem-estar material, alguém pode nunca ter um carro na vida, por exemplo, né? Alguém pode ter algumas faltas na vida. Alguém pode nunca casar, quando consideramos que casamento é uma bênção, né? Alguém pode não ter netos, quando a Bíblia diz que netos são bênçãos, né? Filhos são bênçãos. Alguém pode nunca ter gerado, né? Mas ele passa por essa vida sem estas coisas. Tendo Jesus, a bênção maior, ok. Agora, o contrário é triste. A pessoa pode ter tudo, tudo aquilo que chamamos de bênção e atribuímos como bênção, mas se não tiver a salvação, aí está perdido, né? Deus te abençoe a pensar nestas coisas e entender que essa dádiva, que essa bênção sobre nós acaba sendo, na cruz do Calvário, uma grande declaração de Deus, né? De que nós somos abençoados. O apóstolo Paulo diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Pensa nisso. Vamos ser gratos por isso. Vamos orar. Pai eterno, rendemos graças a Ti. Obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos, mas obrigado por Jesus, obrigado pela salvação, obrigado a Deus, porque podemos perder tudo ou podemos ter a falta de tudo, mas não podemos ficar sem o Teu Filho Jesus Cristo e sem a Tua salvação. Dá-nos, ó Deus, que a nossa fé amadureça, cresça e que jamais nos desviemos, nos afastemos do caminho Cristo Jesus. É o que eu oro no nome do Teu Filho,
Amém.